Irmãos, no capítulo 3, que é o capítulo que nós finalizaremos hoje, se o Senhor assim nos permitir, é claro, do verso 1 até o verso 4 desse capítulo, o apóstolo Paulo, ele fala algo às igrejas de Coríntios, né? Que é algo que nós podemos olhar assim como uma palavra forte. Ele, mediante a situação que está ocorrendo, irmãos, ele chega para aqueles irmãos e ele diz: olha, eu não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. E isso, o que o apóstolo Paulo diz, irmãos, tem um fundamento. Porque aquela igreja, na opinião dos irmãos, era uma igreja que estava se comportando de uma maneira espiritual. Uma igreja que estava promovendo divisões, estava promovendo grupos ali no meio dos líderes, né? Vamos dizer, como eu tenho falado aqui nas nossas mensagens, promovendo aquela famosa panelinha dentro da igreja. Será que o apóstolo Paulo, ele realmente tinha como tratar a esses irmãos como espirituais? Ou ele está certo, né, irmãos, corretamente de falar que esses irmãos estão agindo como carnais, como meninos em Cristo? Porque as divisões, irmãos, para algumas pessoas, você pensa da tua forma, eu penso da minha, mas uma coisa nós temos que concordar. Jesus, ele diz que se o reino de Satanás fosse um reino dividido, ele não subsistiria. Então, irmãos, o que o Paulo está fazendo com esse argumento que ele usa é tentar acabar com essas divisões que estão existindo dentro da igreja. Porque a tendência de uma igreja dividida é ela se acabar, irmão. É ela se acabar. Aqui nós temos algumas famílias, correto? Nós temos aqui representantes de família. Temos eu, minha filha e minha esposa, que são da minha parte da minha família. Tem uma parte aqui que são famílias do pastor Alexandre. Temos aqui a família do irmão Hélio, a família do irmão Kaique, temos o nosso irmão Gustavo aqui conosco, temos a família da Vívia, mas do Vitor, mais da Vívia. A ordem é do Vitor e a Vívia, amém? Não da Vívia e do Vitor, tá bom? Então nós temos aqui famílias. Agora vocês imaginam, irmãos, se no nosso meio aqui começassem a existir divisões. A família do pastor Alexandre, nós somos os pastores da igreja, trabalhamos em conjunto. Agora você imagina se aqui no nosso meio começa a acontecer de a família do pastor Alexandre formar um grupinho e a minha família formar um grupinho em torno de mim. Aí a família do pastor, juntamente com o pastor Alexandre, vai mais duas famílias, né? Se unem ali com o pastor Alexandre, somos do partido do Alexandre, e mais duas famílias comigo. Como que ficaria essa igreja, irmãos? Como que ficaria a nossa igreja? Como seria a nossa igreja? Então, irmãos, é mais ou menos isso que está acontecendo na igreja de Corinto, tá? Só que lá não são irmãos, lá são 4, né? É Apolo, Pedro, o Paulo e aquela galera que é de Cristo, que, segundo alguns comentaristas dizem, era o pior partido que existia, né? O partido daquela galera do Santarrão. Então, eles não tinham liderança, a liderança deles era Cristo, tá? A liderança deles era Cristo. Então, irmãos, olha como ficaria a igreja. Era mais ou menos dessa forma que estava a igreja de Corinto. Grupos formados ao redor de homens, que eram homens de Deus, que não aprovavam aquilo que estava acontecendo, porque tem muitos líderes aí que nós sabemos que até gostam desse tipo de coisa, mas não era isso que acontecia com aquelas lideranças, eram homens de Deus. O apóstolo Paulo, por isso que ele está dando essa exortação, ele traz essa exortação aqui, porque é algo que não poderia estar acontecendo no meio da igreja. Irmãos, a palavra de Deus é para nós tirarmos lição dela, tá bom? A palavra de Deus não é para eu me emocionar, a palavra de Deus é para eu aprender com ela, é para eu tirar lição dessa palavra, e eu quero que nós tiremos lições desses 4 primeiros capítulos da da Epístola de Paulo aos Coríntios. Nós temos que tirar lição com isso, irmão. Para se amanhã, quando nós estivermos maiores, com mais pessoas aqui, e nós vermos isso, você vê isso acontecendo no meio da igreja, você fala, poxa, mas o pastor Gutenberg já falou
na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, sobre as divisões no meio da igreja. Que a divisão ela é algo que extermina amados, qualquer coisa, vamos dizer, a divisão era capaz de destruir. Jesus, por isso ele diz, se o reino de Satanás se dividir contra ele mesmo, ele não subsiste, ele acaba. Então, nos 4 primeiros versículos, irmãos, Paulo chega a esses irmãos e diz que eles estão agindo como pessoas carnais, que não pode falar ele como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo, porque a atitude deles, a atitude a qual eles estão tomando, não é uma atitude de pessoas espirituais. Amém? No versículo 5 ao 9, irmão, o Paulo aqui, para argumentar com os irmãos, ele vai usar o quê? A figura do lavrador. O lavrador, aquele que prepara a terra, que trabalha a terra. Beber a água hoje, senão no próximo culto não tem mais, foi o que me falaram. Do versículo 5 ao 9, irmãos, Paulo ele usa então a figura de um lavrador. Ele vai usar 2 argumentos, ele vai usar 2 figuras. A partir de agora, ele vai usar a figura do lavrador e ele vai dizer, olha, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento quem dá é o Senhor. O apóstolo Paulo ele usa esse argumento, irmãos, para demonstrar o quê? Para demonstrar que tanto ele, como Apolo, como Pedro, todos eles são apenas servos do Senhor que trabalham em prol do reino de Deus. Né? Ele então vai usar essa figura do lavrador que trabalha a terra, dizendo, olha, eu plantei e Apolo regou, tá? Mas o crescimento quem dá é o Senhor. O crescimento só pode vir de Deus, irmãos. E isso é uma figura que ele usa muito apropriada, porque o que nós entendemos com isso? Que qualquer coisa que nós fizermos, irmãos, mas não for Deus que der o crescimento, aquilo vai ficar estagnado, vai ficar parado. Se você jogar a semente e molhar aquela semente todos os dias ali no vasinho de planta da sua casa, você está fazendo o seu papel, mas o crescimento, você não tem poder de fazer aquela planta crescer. Você pode colocar o adubo, você pode molhar aquela planta, mas se Deus, aquele que tem o controle de todas as coisas, aquele que tem o poder da vida, aquele que tem o poder da morte, se ele não agir, irmão, não vai acontecer nada com a planta, com a semente a qual você germinou. Ela simplesmente vai ficar ali, embaixo da terra, e não vai acontecer nada com ela. Sim, ela vai apodrecer e nada mais. É isso que o Paulo quer dizer, então. Ele diz, olha, eu plantei, Apolo regou, mas o Senhor, é Ele quem dá o crescimento. Ele usa essa figura do lavrador, irmão, para mostrar para a igreja de Corinto que os homens que estão ali, tanto ele, como Apolo, como Pedro, todos eles estão ali trabalhando em prol da igreja, irmãos. Mas o verdadeiro, aquele único que é digno de louvor, de glórias, de receber os louvores pelo aquilo que está acontecendo na igreja, é o Senhor. Paulo está quebrando então aqui o que, irmãos? Aquela idolatria a qual o povo está colocando na pessoa dele, na pessoa de Apolo e na pessoa de Pedro. Ele diz, eu plantei, Apolo regou, mas é o Senhor quem dá, somente o Senhor é aquele que dá o crescimento. Amém? Do versículo... A partir do versículo 10 ao 15, irmãos, ele, depois de ter usado a figura do lavrador que trabalha na terra, ele vai usar agora uma outra figura, ele vai usar a figura de um construtor. Né? Ele vai dizer, a partir do versículo número 10, olha, conforme a graça que me foi concedida, como sábio construtor, lancei o alicerce. Qual é o alicerce que o Paulo lançou? Ele mesmo. Qual foi o alicerce que Paulo lançou? Foi a pessoa de Pedro? Não. O alicerce que o Paulo lançou, onde a igreja vai ser edificada em cima desse alicerce, é a pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o alicerce da igreja, ele é a pedra angular, a pedra que muitos rejeitaram e que se tornou pedra de escândalo para aqueles que tropeçam. É dele que Paulo está falando. Ele diz, olha, como sabe o construtor, eu lancei o alicerce. Agora veja cada um. Quem é esse cada um, irmão? Quem é esse cada um que Paulo está falando aqui? Veja cada obreiro, cada pastor, cada missionário, cada um como constrói sobre esse alicerce. O alicerce está lançado, o alicerce é Jesus Cristo. Agora veja você como edifica sobre ele.
Veja cada um como edifica sobre esse alicerce. O alicerce é Cristo. Os obreiros são o construtor que trabalham para a formação da igreja em cima desse alicerce que é o Senhor. A advertência é, veja cada um como é que constrói. Porque nós podemos construir em cima desse alicerce, irmãos, de várias maneiras. Nós vemos várias maneiras aí que as pessoas trabalham construindo igreja em cima do nome de Cristo. Teologia da prosperidade. Os coaches de hoje. Várias pessoas estão construindo em si, usando o nome de Cristo, ele é o alicerce. Cristo é aquele que é o alicerce da igreja. Mas aí nós vemos, o que vem em cima desse alicerce aí? Igrejas sérias? Sim, algumas. Mas nós vemos aí também teologia da prosperidade, Nós vemos aí os famosos coach, Nós vemos pessoas aí arrastando multidões, irmãos, usando o nome de Jesus Cristo, dizendo que é Cristo, dizendo que é a igreja de Cristo, mas quando nós olhamos para o contexto do que realmente é a igreja de Cristo, nós não encontramos a igreja de Cristo. Nós encontramos qualquer outra coisa, menos a pregação do Evangelho. Nós encontramos qualquer uma outra coisa, menos uma igreja que é realmente estabelecida na verdade do Evangelho. E esse é um grande problema, irmão. Esse é um grande problema. Não pense que não é. Porque para muitas pessoas, inclusive irmãos cristãos, pastor, mas é a igreja de Jesus Cristo. Igreja de Jesus Cristo, irmãos, nós temos que entender uma coisa. Igreja de Jesus Cristo é aquela onde é firmada a igreja de Cristo? No fundamento dos apóstolos, irmãos. Se a igreja ela não tem o fundamento dos apóstolos, ela não pode ser chamada de igreja de Jesus Cristo. Uma igreja onde a pessoa fica brincando com luzinha do celular na cara dos outros, dizendo que isso é pregação do Evangelho, isso não é pregação do Evangelho, irmãos. Isso pode ser qualquer coisa, menos pregação do Evangelho. Uma igreja onde a verdade de Cristo, onde não é pregado o arrependimento de pecados, irmãos, não pode ser chamada de igreja de Cristo. A base do Evangelho, irmãos, é o arrependei-vos. Amém? A base do Evangelho é arrependei-vos. É arrependei-vos e seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se a base da igreja não é essa, irmãos, alguma coisa tem de errado. Alguma coisa tem errado. Aí algumas pessoas podem querer argumentar, é um direito seu argumentar a respeito disso, mas não é verdadeiro, irmão. Não é verdadeiro que uma igreja onde a pessoa vai simplesmente para se entreter, seja considerada como igreja de Cristo. Porque a base do Evangelho, irmãos, é o arrependei-vos. Se não tem arrependei-vos, irmão, não é Evangelho. Se não tem arrependei-vos, é qualquer outra coisa, menos Evangelho. Não é assim que João Batista aparece propagando o Evangelho? Arrependei-vos, raça de víboras. Arrependei-vos. Essa é a mensagem do Evangelho, irmãos. A mensagem do Evangelho não é Jesus te ama. A mensagem do Evangelho é o arrependei-vos. E o que o Paulo está dizendo aqui é que o alicerce está colocado. Agora, cada construtor veja como constrói em cima dele. Cada um veja como constrói. Por quê? Porque a obra de cada um vai ser provada, irmão. Naquele grande dia, hoje não, hoje está todo mundo à vontade. Hoje nós vemos as pessoas à vontade, fazendo o que querem com o nome de Cristo, o que querem com a pregação desse pseudo-evangelho que está sendo espalhado por aí, mas naquele grande dia, irmãos, vai ser diferente. Sabe por que vai ser diferente? Porque o dono da obra é quem vai vir julgar a obra, não sou eu e nem é você. O dono da obra é quem vai julgar a obra. O Senhor vai julgar a obra naquele grande dia, e esse dia, se você olhar na tua Bíblia, ele está em letra maiúscula, é o dia do Senhor, irmãos. O dia do Senhor, no dia do Senhor, ele vai provar se a obra é falsa ou se a obra é verdadeira. Não sou eu que vou provar. Não são homens que vão provar, é o dono da obra. E alguns escaparão, irmãos, como pelo fogo, Que essa figura de escapar pelo fogo, irmãos, é a figura de alguém que é pego de surpresa em um incêndio e consegue escapar daquele incêndio. Tá? Então, alguns escaparão como pelo fogo. Tá? Por quê? Porque não estão edificando
o evangelho verdadeiro em cima da pedra angular que é Cristo. Muitos irmãos vão escapar como pelo fogo. Muitos obreiros que estão fazendo a obra de Deus, a palavra do Senhor, Paulo diz que eles escaparão como pelo fogo. Aí agora nós vamos para o versículo 16, irmãos, que é a nossa leitura de hoje, amém? 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. Eu vou ler do 15. Se o que alguém construir se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contanto será salvo como alguém que escapa através do fogo. Quem são esses que vão escapar como alguém que escapa através do fogo? Aqueles que estão edificando de qualquer forma, tá? Aqueles que estão edificando a igreja de qualquer forma. Os obreiros que estão edificando a igreja de qualquer forma. Versículo 16. Vocês sabem que são um santuário de Deus. E que o Espírito de Deus habita em vocês. Ele está falando aqui para a igreja de Coríntios, irmãos. Ele diz para os irmãos ali, ó, nessa resposta dele, olha, vocês sabem que vocês são santuário de Deus. E que o Espírito de Deus habita em vocês. Tá? Ou seja, aquela igreja está fazendo divisão, mas o Paulo diz, vocês sabem que são santuário de Deus. Né? Ele usa aqui o santuário, a figura, né, da onde estava ali. O santuário é onde estava a presença de Deus. A presença de Deus ainda é no templo, irmão? A presença de Deus ainda é no templo? Não. A presença de Deus agora é na igreja, que é a habitação e morada do Espírito Santo. Né? Então ele chega para os irmãos e diz, olha, vocês sabem que vocês são santuário de Deus. Que o Espírito de Deus habita em vocês. Ou seja, o Paulo deixa bem claro para aqueles irmãos, né, que eles são morada e habitação do Espírito Santo do Senhor. Lá na antiga aliança, onde é que ficava a presença de Deus? Era no povo? Não. A presença de Deus ficava simbolizada pela arca da aliança, dentro do Santo dos Santos, ali no santuário. Mas agora esse santuário somos nós, somos a igreja, eu, você. Nós somos morada e habitação do Espírito Santo. Então esse é o argumento do Paulo. Vocês sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em você. Aí ele vai trazer aqui agora, irmãos, aquilo que eu falei. Se alguém destruir o santuário de Deus, destruir quem? A igreja. Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus que são vocês é sagrado. Lembra do argumento? Que a divisão ela acaba com a igreja? Que a divisão ela destrói a igreja? Mas qual é o argumento de Paulo? Olha, vocês são santuário de Deus. A igreja é santuário de Deus. Deus habita no meio da igreja. Então, se essa panelinha de vocês destruir a igreja, Deus vai destruir também. Porque o santuário de Deus, que são vocês, ele é sagrado. Esse é o argumento, irmãos. Esse é o argumento. Se nós montamos, então, uma panela, formamos uma divisão no meio da igreja, e essa divisão, ela destrói a igreja, o argumento de Paulo é, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Sabe por que Deus o destruirá? Porque o santuário de Deus que são vocês, ele é sagrado. A igreja do Senhor é sagrada, irmãos. A igreja, ela é a noiva do Cordeiro. Então nós temos que ter cuidado, irmãos, com a igreja. Tá? Eu e você, eu e pastor, eu e os irmãos, todos nós, temos que ter cuidado com a igreja. Porque a igreja é a noiva do Senhor, irmãos. A igreja é o santuário de Deus. A igreja é onde o Espírito Santo habita. O Espírito Santo de Deus, ele não habita em templos feitos por mão de homens. O Espírito Santo de Deus, ele não está mais lá na simbologia da Arca da Aliança. Agora ele está simbolizado, ele habita dentro de mim e de você. Então, irmãos,
Sabe quando Jesus ele vai ali em Marcos 18, e Jesus ele diz assim, olha, sobre os pequeninos, sobre aquele que fizer tropeçar um dos seus pequeninos. O que é que Jesus fala, irmãos? Quando ele fala de fazer um cristão tropeçar. Jesus fala, é melhor que pegue uma pedra, amarre no pescoço e jogue no fundo do mar. Para você ver o cuidado que o Senhor tem da igreja, irmãos. Para você ver o cuidado que o Senhor tem com a igreja. É por isso, irmãos, que nós temos que ter muito cuidado em negligenciar a igreja do Senhor. Nós temos que ter muito cuidado em negligenciar a igreja do Senhor. A palavra do Senhor, ela diz, irmãos, que o marido, ele deve amar a sua esposa. Eu não vou falar de casamento. Assim é apenas para nós lembrarmos que a ordem do Senhor para o marido é o que o marido deve amar a esposa como? Assim como Cristo amou a igreja e fez o quê? E se entregou por ela. Para você ver a importância da igreja. Né? O Senhor, a palavra de Deus, ela usa o casamento para simbolizar aquilo que Cristo fez pela igreja. A igreja, irmãos, os salvos, nós não fomos comprados nem por ouro nem por prata. Não foi ouro nem prata, irmãos, que te resgatou da tua maneira, da tua vã maneira de viver, que me resgatou da minha vã maneira de viver. Nós fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo, aquele que verteu na cruz do Calvário o seu sangue como de um cordeiro imaculado, sem mácula e sem manchas. E é por isso que nós temos que ter cuidado com a igreja, irmão. Nós temos que ter cuidado quando lidamos com a igreja de Cristo. Um pastor, quando ele vai preparar uma mensagem, ele tem que preparar uma mensagem com cuidado, porque é a igreja de Cristo que vai ouvir a mensagem que ele está preparando. Não é qualquer pessoa. E nós vemos muitos aí, irmãos, que sentam em um banquinho, num salãozinho meio escuro, e fazendo palhaçada para a noiva do Cordeiro dar risada. Nós vemos pessoas fazendo brincadeirinhas para a igreja, para entreter a igreja, e tem irmão que segue esse tipo de entretenimento dentro da igreja. Quando na igreja, na verdade, a igreja, irmãos, ela tem que ouvir, não é entretenimento. A igreja não tem que ouvir piadinha. A igreja tem que ouvir a palavra do Senhor. Aquela palavra que é mais poderosa do que uma espada de 2 gumes, que é apta para dividir pensamentos dos nossos corações. Que é apta para dividir intenção e pensamentos dos nossos corações, irmãos. É isso que a igreja tem que ouvir. E é por isso que o apóstolo Paulo traz uma advertência. Vocês são santuário de Deus. E se alguém destruir o santuário de Deus, Deus, ele o destruirá. Por que o Paulo fala isso? Porque o Paulo está vendo o Paulo sabe que a divisão, irmãos, divisões dentro da igreja, ela é capaz de destruir a igreja do Senhor. E é por isso que ele traz essa advertência. Não se engane, versículo 18. Se algum de vocês pensa que é sábio, ele volta agora para quê? Para aquele assunto lá da sabedoria humana, no capítulo 2. Conforme os padrões dessa era, deve tornar-se louco para que se torne sábio. Qual é a sabedoria? A sabedoria é Jesus Cristo. Mas o que é loucura para os que não creem? Jesus Cristo era loucura para aqueles que não creem. Então ele diz, olha, aquele
Não se engane. Se algum de você pensa que é sábio, segundo os padrões dessa era, deve tornar-se louco, para que se torne sábio. Versículo 19. Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na astúcia deles. Muitas vezes, né, irmãos, nós vivemos num mundo onde as pessoas, os homens, eles acham que são sábios. Eles acham que eles têm o domínio sobre todas as coisas. Para muitas pessoas, ser sábio é ser bem-sucedido. Só que o apóstolo Paulo ele diz, olha, se você se considera sábio, segundo os padrões dessa era, você deve tornar-se louco para que se torne sábio. Ou seja, para Deus, irmãos, verdadeiramente sábio é aquele que para o mundo é louco. O que é loucura para o mundo? A pregação do Evangelho é loucura para o mundo, irmão. O Cristo que morreu e foi crucificado, ele é loucura para o mundo. Essa pregação para o mundo, para aquele que não conhece, para aquele que não é convertido, como eu já falei na pregação do capítulo 2, ela é loucura. Mas muitas vezes aquelas pessoas que elas se acham sábias porque elas andam segundo os padrões desse mundo. Só que andar segundo os padrões desse mundo, irmãos, para Deus é loucura. Porque os padrões desse mundo, ele está levando o homem para a condenação eterna. O homem que vive segundo os padrões desse mundo, irmãos, ele está caminhando para o inferno. Tá? O homem que caminha segundo os padrões desse mundo, longe de Deus, distante de Deus, vivendo apenas aquilo que é os padrões do mundo, que são os padrões do mundo, esse homem ele está sendo condenado. Porque a sabedoria desse mundo é loucura aos olhos de Deus. Olha o que ele diz. A sabedoria desse mundo, ela é loucura aos olhos de Deus. Quando Deus olha, irmãos, eu acredito que quando Deus olha para esses homens que se acham tão sábios terrenamente, que são grandes, vamos dizer assim, humanamente falando, né, aos olhos dos outros homens, são homens grandes, homens poderosos. Quando Deus ele olha para isso, irmãos, a palavra de Deus diz que a sabedoria desses homens para Deus ela é loucura. Porque esses homens estão caminhando como cegos. Esses homens estão caminhando para o abismo. Aí ele vai usar aqui uma expressão, irmãos, que ele vai tirar do Salmo 94:11. Ele diz, olha, porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito no Salmo 94:11, se você quiser ler depois, tá, irmão? Está escrito lá, ele apanha os sábios nas astúcias dele, e também, o Senhor conhece o pensamento dos sábios, e sabe como são fúteis. Tá? Essa segunda citação está no livro de Jó, capítulo de número 5, verso de número 13. Né? Aí ele usa isso para combater mais uma vez, irmãos, a sabedoria humana. Porque o homem ele tem essa grande tendência, irmão, de se estribar, né? De depositar a sua confiança naquilo que é humano. Né? Então ele diz, olha, aquele que é sábio segundo os padrões dessa era, deve tornar-se louco. Tá? Se você se acha sábio, mas é segundo o padrão desse mundo, irmão, você precisa se tornar um louco. Tá bom? O que é loucura? Loucura é crer na pregação do Evangelho. Então, se você é sábio, mas você é sábio segundo os padrões dessa era, segundo os padrões desse mundo, irmão, torne-se um louco. Conheça Deus, conheça Jesus, conheça o sacrifício da cruz. Amém? Torne-se um dependente de Deus. Pare de botar a sua confiança em você mesmo. Não confie na força do seu próprio braço. Confie no Senhor. O homem natural, ele confia nos padrões humanos, ele anda segundo os padrões humanos. O homem espiritual, ele anda segundo os padrões de Deus. O que o Senhor está dizendo, irmãos, é que o homem que anda segundo os padrões desse mundo, né, que é sábio, ele se acha sábio, ele deve tornar-se louco para que então ele se torne sábio aos olhos de Deus. Você vê que contraponto interessante? Você é sábio segundo os padrões desse mundo. Mas você precisa se tornar um louco
para que se torne sábio, então, aos olhos de Deus. Meio confuso, né? Mas acho que dá para entender. E o argumento é, porque a sabedoria desse mundo, ela é loucura para os olhos de Deus. A sabedoria desse mundo, Deus olha para eles e diz assim, ó, tudo um bando de louco. Se acham tão sábios, né? São tão poderosos, segundo os padrões do mundo, são tão intelectuais, segundo os padrões do mundo, são tão bem-sucedidos, segundo os padrões do mundo, mas coitados, são um bando de loucos. Estão tudo caminhando para o inferno e achando que estão indo para o lugar bom. Né? O homem sábio, segundo os padrões do mundo, meu irmão, é interessante. Ele caminha a passos largos para o inferno e ele se acha inteligente. Ele caminha a passos largos para o inferno. Ele acha que a vida dele é a melhor vida que alguém poderia ter. Por quê? Porque ele tem dinheiro, ele é de uma alta classe social. Então ele caminha para o inferno. Ele caminha para o inferno, porque o homem sem Deus, ele está caminhando para o inferno. Né? Então ele caminha para o inferno e ele se acha uma pessoa inteligente, bem-sucedida, que ele tem sucesso na vida dele, só que o fim dele é a morte. O fim dele é a condenação eterna. Porque ele está caminhando sem Deus. Caminhar sem Deus, irmãos, não é ser sábio. Porque a sabedoria desse mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito, ele apanha o sábio na astúcia dele. Também, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis. Pensamentos fúteis. Pensamentos medíocres. Pensamentos pobres. Coisas fúteis, irmãos, sem valor. O pensamento do homem sem Deus é um pensamento sem valor. Né? O Senhor conhece o pensamento dos sábios e sabe como são fúteis. Versículo 21. Portanto, ninguém se glorie em homens. Essa é uma advertência. Portanto, ninguém se glorie em homens. Porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro. Seja o mundo, a vida, a morte, o presente e o futuro. Tudo é de vocês. E vocês são de Cristo. E Cristo de Deus. Ele finaliza então esse capítulo, irmãos, dessa forma. Lembra que os irmãos estavam se gloriando em Paulo, em Apolo, em Pedro? Aí o apóstolo Paulo vem e diz: portanto, ninguém se glorie em homens. Porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro. Seja a vida, não seja o mundo, a vida, a morte, o presente e o futuro. Tudo é de vocês. E vocês são de Cristo e Cristo de Deus. Todas as coisas, irmãos, o Senhor Deus, Ele deu para aqueles que o amam. O apóstolo Paulo, então, ele argumenta para que nós não nos gloriemos jamais em homens. Para que nós não depositemos jamais, irmãos, não digo a nossa confiança, porque a nossa confiança ela está, claro, no Senhor. Mas nós confiamos naqueles que nos guiam, aqueles que cuidam das nossas vidas espirituais. Mas ele diz, cara, que ninguém se glorie em homem. Para que ninguém idolatre homens. Porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro. Seja o mundo, seja a vida, a morte. O presente e o futuro. Tudo é de vocês. Por que que o Paulo diz que tudo é nosso, irmãos? Usando o contexto de igreja. Porque Cristo,
Ele comprou todas as coisas. Cristo, Ele pagou por todas as coisas. E vocês são de Cristo. De quem é a igreja, irmãos? A igreja é de Cristo. A igreja não é de Paulo, nem de Apolo, nem de Pedro. A igreja é de Cristo. E Cristo é de Deus. Esse é o argumento com o qual Paulo finaliza. Somos de Cristo, irmãos. Não somos de homens. Não pertencemos a outra pessoa a não ser a Cristo. Todos nós, toda a igreja do Senhor, toda a igreja que o Senhor comprou, ela é de Cristo e Cristo é de Deus. E o Paulo finaliza então esse capítulo 3 com esse argumento. Ninguém se glorie em homem. Ninguém seja idólatra de homens. Porque vocês têm um dono. Esse é o argumento, irmãos. Por que você não deve se gloriar em ninguém? Porque nós temos um dono. Nosso dono é Cristo. Todos os outros, irmãos, são obreiros através do qual nós cremos. Que pregaram a palavra e através da pregação da palavra nós cremos. Mas nós temos um dono, nós pertencemos a uma pessoa. Nós pertencemos à pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que nós possamos ter esse entendimento, irmãos. Que nós possamos ter esse entendimento que se nós somos de Cristo, se amanhã eu não estiver aqui cuidando de vocês, e nem o pastor Alexandre vai ter, vocês são de Cristo. Cristo é aquele que vai providenciar alguém para cuidar da sua igreja. Nós não somos eternos. Mas a igreja do Senhor, ela vai estar, enquanto ela estiver caminhando nessa terra, vai ser o Senhor que vai capacitar pessoas para que dirija a sua igreja, para que cuide da sua igreja. Por quê? Porque vocês são de Cristo. Cristo é de Deus. Então não se glorie jamais em homens. Glorie, aquele que quer gloriar-se, glorie-se no Senhor, irmão. Porque Ele é o dono da igreja. Foi Ele quem pagou pela tua vida na cruz do Calvário. E vocês, o que vocês são? Obreiros. Obreiros que Deus escolheu para trabalhar nesse local e conduzir aqui a sua igreja. Pregar o Evangelho, plantar, ensinar, regar. É para isso que nós estamos aqui. É para isso que a liderança da igreja é constituída por Deus. Para cuidar do bem mais precioso do Senhor. A sua noiva, o santuário de Deus, no qual habita o seu Santo Espírito. Amém?